Bem, minha gente, vamos lá. De acordo com o Pércio Santos de Oliveira, no livro Introdução à Sociologia, a gente vai para o capítulo 11 falar de educação e escola. Uma das atividades básicas de todas as sociedades humanas que dependem para sobreviver da transmissão de sua herança cultural aos mais jovens, utiliza meios para perpetuar sua herança cultural e treinar, nas maneiras de ser e pensar do grupo. O objetivo da educação é o quê? Integrar o indivíduo na sociedade, no grupo social. Por quê? Para que ele possa receber e transmitir depois o patrimônio cultural. E aí, a transmissão da cultura, adaptação dos indivíduos à sociedade, desenvolvimento de suas potencialidades, e como consequência o desenvolvimento da própria sociedade, é o objetivo da educação. A criança, por exemplo, passa desde cedo pelo processo de socialização, na medida em que aprende as regras de comportamento do grupo em que nasceu. Então a gente percebe que assim, ele começa a fazer, ele começa a ter o discernimento. Uma coisa é aqui em casa com o papai e mamãe, outra coisa é lá na escola com a professora e os colegas. Então ele já vai aprendendo a vida social. Formas de transmissão. Temos a educação informal, a sistemática ou difusa. A vida diária pelo aprendizado das tarefas normais de cada grupo social, pela observação do comportamento dos mais velhos, pela convivência entre os membros de uma sociedade, é o que a gente pode entender dessa educação, que é informal, a sistemática ou difusa. Ela é realizada sem qualquer plano, sem local, sem hora determinada. Quanto mais se vive, mais se aprende. Onde ainda não há escolas, elas aprendem participando da vida familiar e da vida comunitária. Elas vão se adaptando pouco a pouco nessa convivência social. A educação sistemática ou formal, a gente já conhece. É a divisão do trabalho e a extrema especialização exigem das crianças passagem pela escola, onde recebe educação sistemática ou formal. A educação formal é a maneira seletiva de educação. Elementos considerados essenciais são selecionados por pessoas especializadas. Daí a dificuldade, de algumas pessoas com aquela questão do dialeto LGBT, que praticamente quem estudou isso no ensino médio, e qual a utilidade disso para o mercado de trabalho. E aí nisso a escola que tem recursos, emprega atualmente vários meios para atingir seus objetivos educacionais: professores especializados, local apropriado, currículo planejado e métodos e materiais didáticos apropriados à transmissão dos vários conteúdos, incluindo laboratório. E aí nisso a escola é a instituição especificamente organizada para transmitir seletivamente às crianças a herança cultural da sociedade. Então a gente aprendeu algumas coisas na escola, diferente do que a gente aprendeu em casa, que é informal, Por exemplo, meu filho já sabe que se ele apertar o botão tal, desse aqui não, que isso aqui é o Xing Ling, mas do outro ele sabe que se apertou, acende. E aí ele já sabe que se passar o dedo, muda alguma coisa. Ontem ele conseguiu tirar o Wi-Fi que estava no celular. E a gente tentando ver o vídeo não conseguia, porque a gente nunca ia imaginar que ele tinha mexido nisso. E aí, escola como grupo social e como instituição. Do ponto de vista sociológico, ela pode ser vista como um grupo social e instituição, considerada como reunião de indivíduos com objetivos comuns e contínua interação, que transmite cultura. Ela é um grupo social. Mas ela é como instituição se considerar o conjunto de normas e procedimentos padronizados, altamente valorizados, fazendo com que a socialização do indivíduo e a transmissão de determinados aspectos da cultura aconteça. Lembra, semana passada, grupo e instituição. Na questão da confraternização, grupo. Na questão do modo formal de se passar a transmissão da cultura, instituição. E aí nisso, no caso dos educadores, um grupo maduro, geralmente de idade mais avançada que a dos alunos, é o caso dos educadores na escola. A tarefa principal é transmitir os valores sociais. O grupo dos educadores ocupa um status que lhe permite dirigir a aprendizagem, impor normas e exercer liderança sobre os alunos.
Hoje em dia isso está mais ou menos, né, gente? A interdependência existe um em função do outro, né? A gente precisa dessa troca, desse relacionamento. E aí nisso, alguns entendem, né, que o construtivismo é considerado um pensamento adequado sobre a obtenção do conhecimento, pois se assemelha a uma aventura intelectual. Então a gente está tendo aquela troca, né, daquilo que eu sei com aquilo que eu não sei, do que você sabe, do que você não sabe, e isso obviamente tem sido muito criticado, principalmente, né, pelos adeptos, né, da nova linha educacional que o Brasil vai ter por aí. E aí nisso, em relação à questão dos aspectos básicos, né, dos dois grupos básicos, é possível identificar na escola vários outros, como grupos de idade e sexo, né, adultos, crianças e jovens, meninos e meninas, garotas e rapazes, grupos associativos que se formam entre os alunos no dia a dia da escola e grupos de ensino, que seria a classe, né? E aí, no caso dos grupos associativos, nós temos os grupos intelectuais, para estudo, pesquisa, discussão de assuntos tratados em aula, etc. Temos o grupo recreativo, para brincadeira, jogos em equipe, disputas e gincanas. Temos o grupo cooperativo, né, de modo geral, quando os grupos acima relacionados não atendem a necessidades ou desejos dos indivíduos, podem surgir os grupos cooperativos, por exemplo, os grupos de adolescentes que se reúnem para fumar, contar piada, conversar sobre sexo, planejar uma aventura, etc. Não está no plano da escola, tá, gente? Mas acontece na escola, a gente sabe disso. E aí, nisso, os grupos de ensino, os associativos, é o que vai acontecendo. Agora vamos para o grupo de ensino. É a classe, né? O sujeito tem um horário fixo, programa determinado, verificação de aproveitamento, né? Não participar deles por escolha própria, mas a gente participa deles por causa do dever. E aí nisso a gente tem também alguns mecanismos. A liderança do professor, que é a liderança institucional, mas tem também a liderança positiva, né? Daquela questão, né, dos alunos por características pessoais se identificarem. Mas temos a liderança negativa, que coloca em xeque a liderança institucional do professor, quando o pessoal começa a bater de frente por alguns motivos. Estou olhando depressa porque a bateria está acabando, tá? E temos as normas, regras que orientam o comportamento. Espera-se do professor, né, que ele esteja no horário de aula, que cumpra o programa, que responda às dúvidas, né, e assim por diante. Do aluno, espera que estejam na escola no horário, que realize as atividades e que estudem a matéria ensinada. As normas pedagógicas referem-se ao desempenho escolar. As sanções podem ser administrativas, né, de acordo com a legislação e os regimentos interiores, como, por exemplo, suspensão, dispensa, né, reprovação e até expulsão, né? E as sanções grupais, pelos vários grupos que atingem tanto o aluno quanto os professores, que é assumir na forma de zombaria, rejeição, indisciplina, falta de colaboração, desacato, avaliação negativa pelo mau comportamento, em detrimento de boas notas. Então a gente percebe que, assim, na escola a gente pode ter uma experiência positiva e negativa, a gente pode ter uma experiência de ensino e associativa, a gente pode contar com uma liderança institucional e pessoal, e a gente pode sofrer as sanções administrativas da escola e as sanções grupais, que de repente, por exemplo, a minha professora de língua portuguesa se amarrava em mim, mas os meus alunos me achavam aquele aluno, como é que eu posso dizer, puxa saco, não sei o que lá. Então a professora de história no ensino médio gostava de mim pra caramba, mas aí os alunos, né, já me zoavam, como aquele camarada, mitidinha, não sei o que lá. Então não tem como agradar gregos, troianos e baianos em todas as situações, mas é importante a gente ver o papel da escola, né, o papel da família, e que é importante a educação sistemática. E uma dica, né, para os pais de filhos ainda pequenos, que a gente possa estar acompanhando mais de perto, né? Eu sou de um tempo que minha mãe confiava em tudo que a professora passava e eu estudava sozinho,
Eu sou de um tempo, né? Diz o Delcio que esse tempo já acabou, né? Mas assim, eu pretendo acompanhar cada coisa que chegar para o meu filho. Talvez eu até estude paralelamente para acompanhar o avanço dele, porque ele precisa aprender o que ele quer ser como crescer, o que ele quer ser quando crescer. Mas eu preciso ajudá-lo também a ele pensar em quem ele vai ser quando crescer. A escola pode ajudar no que ele vai ser, mas eu acho que o papel da família é ajudar quem a pessoa vai ser. Tá ok, gente? Acabamos o livro. Quem, por exemplo, vier para avaliação, é bom lembrar que quem não fez a prova tem a prova baseada em uma questão de cada capítulo deste livro aqui. Quem fez a prova na avaliação passada é só entregar o trabalho do Laraia. E a gente vai ter aula normal na sexta-feira da semana que vem. Tá ok? Oi? Não, dessa semana não, porque a semana sexta-feira agora é a professora Kátia. Então, por favor, não deixem a Jaqueline vir sozinha na semana que vem. Tá legal? Todos venham com ela para fazer companhia e solidariedade. A gente tem mais coisa para degustar. Que Deus assim nos abençoe. Vão na paz e não pequem mais. Se pecarem, azar, né? Não pequem mais. Não pequem mais.